A partir de agora, vamos ouvir a mensagem da palavra de Deus, aonde Jesus Cristo vai te orientar e o Espírito Santo vai te direcionar em toda a verdade. Abra sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo 8. Levítico, capítulo 8, glórias a Deus, do versículo 1 ao 6. O título aqui em Levítico diz: a consagração de Arão e seus filhos. Falou, pois, o Senhor a Moisés, dizendo: toma Arão e seus filhos com ele, e as vestes e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros, e os 6 pães asmos, e ajunta toda a congregação, à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara. E a congregação ajuntou-se à porta da tenda da congregação. E então disse Moisés à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E Moisés fez chegar Arão e seus filhos, e os lavou com água. Agora vamos para outra passagem, onde nós vamos confirmar a consagração do sacerdote Arão. Capítulo 9, ainda aqui em Levítico capítulo 9, e versículo 1. E aconteceu ao dia 8º que Moisés chamou a Arão e seus filhos e os anciões de Israel. Versículo 6. E disse Moisés: estas coisas que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Glórias a Deus. Entendeu, irmão? Vamos então entendermos o que Deus quer falar com a tua vida e a minha vida. O tema dessa mensagem é sacerdotes ou sacerdotisas. Quem Deus escolheu para o tabernáculo de Moisés ou o templo de Salomão? Meus irmãos, está muito claro a Bíblia aqui. Na leitura você já entende a leitura. Não precisa nem fazer muito rodeio. Glórias a Deus. A leitura já é bem clara. Falou o Senhor a Moisés dizendo: toma Arão e seus filhos com ele, e as vestes e o azeite da unção também, e o novilho da expiação do pecado, e 2 cordeiros, e os 6 pães asmos. Quer dizer, Deus mandou Moisés já levantar o sacerdote para o tabernáculo. Aí fica aqui aquela pergunta: é sacerdotes ou sacerdotisas? Quem Deus escolheu? Você vê que é bem clara a Bíblia. Deus não escolheu mulher nenhuma para o sacerdócio. Nenhuma. Escolheu homens. Escolheu homens. Glórias a Deus. Então está bem claro aqui, ó. E não é palavra minha não aqui, ó. E falou o Senhor a Moisés dizendo: toma Arão e seus filhos, e com eles, e as vestes do azeite da unção, do novilho da expiação do pecado, carneiro. Aí no versículo 3, Deus fala com Moisés dizendo: e apresenta diante da congregação, diante do povo, a minha preferência. Estou levantando para o sacerdócio homens, não é mulheres, para lidar direto no templo de Salomão ou no tabernáculo de Moisés. É a Bíblia que está dizendo, irmão, não sou eu não. Aí o versículo 4. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara. Foi Deus que ordenou. E a congregação ajuntou-se à porta da tenda da congregação. E disse Moisés à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse desse jeito, não de outro. Entendeu? E Moisés fez chegar Arão e seus filhos e os lavou com água. Com água quer dizer a palavra, com a verdade.
Glórias a Deus. Irmão, isso aqui é muito profundo. Muito profundo. Então não adianta você inventar, não adianta aumentar, entendeu? Aqui, Arão e seus filhos foram consagrados para ser sacerdote, para lidar direto no tabernáculo de Moisés, e foi apresentado perante a congregação, perante o povo, para que ficasse como testemunho, e detalhe, diz assim a Bíblia, como testemunho, estatutos perpétuos, que não ia mudar, irmão. Deus não mudou. Quando nos dias atuais de hoje, eles começam a fazer diferente, eles querem dizer que Deus errou, e estão ensinando para Deus como é que se faz. Você já começou a perceber, irmão, o perigo que eles estão entrando? Irmão, isso aí quer dizer conduzir a alma ao inferno. E no inferno não fala só no Novo Testamento não, tá? Fala no Antigo também. Salmos, capítulo 9, versículo 17. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esqueceram de Deus. Então, meus amigos e minhas amigas, não tenha dúvida. Sacerdotes ou sacerdotisas, quem Deus escolheu para lidar direto no tabernáculo de Moisés ou no templo de Salomão? Foi sacerdotes, começando com Arão e seus filhos. Mas não tinha a irmã de Moisés, Miriam? Ela era instrumentista. Por que Deus não colocou ela? Por causa da lei que está em Levítico. E por causa do que aconteceu no Éden também. Que foi a mulher enganada, não foi o homem. Glórias a Deus. Mas vamos lá, vamos continuar. Vai ficar profunda essa pregação de hoje, hein? Glórias a Deus. Vamos lá. Tá bom. Miriam não. Mas por causa de que não escolheu Zípora, a esposa de Moisés, para ficar também como sacerdotisa? Porque não tem como, não é a ordem que Deus determinou. Não, Zípora não. A mãe de Moisés, então, a mãe, Joquebede. Por que não ela? Meu amigo, não adianta você inventar, não adianta você aumentar, não adianta você diminuir. Tem que ser conforme Deus quer. Para de ficar pecando contra Deus. Senão você vai conduzir a tua alma ao inferno. Os teus ouvintes que estão aprendendo errado, vai para o inferno também. Eu não estou julgando ninguém não, irmão. Isso aqui é a Bíblia. Isso aqui é a Bíblia. Glórias a Deus. Aí aqui, o versículo 5 e 6. Então disse Moisés à congregação, isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E Moisés fez a Arão e seus filhos e os lavou com água para confirmação e consagração para o ministério sacerdotal. Mas vamos dando continuidade porque as horas estão se indo. Aí aqui no versículo Levítico capítulo 9, versículo 1, confirma a consagração. E aconteceu no dia 8º que Moisés chamou Arão e os seus filhos e os anciões de Israel. Olha aqui, ó. E os anciões de Israel para essa consagração e confirmação sacerdotal que foi dada só aos homens, irmãos. Isso aqui não é discriminação e nem preconceito, isso aqui é Bíblia, é Bíblia. Se você não aceita o que a Bíblia diz, conforme as ordenanças de Deus, você está em pecado. Se você vai contra as Escrituras, você está em pecado. Não adianta você querer inovar. E você aí, pastor, não adianta você querer agradar a sua esposa, querer levantar ela como sacerdotisa, porque você vai estar lançando a alma dela do inferno, além da tua ir para o inferno também. Porque está bem claro aqui, ó. Levítico capítulo 9, versículo 1. E aconteceu que no dia 8º que Moisés chamou Arão e seus filhos e os anciões de Israel. Aí versículo 6. E disse Moisés, essas coisas que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Entendeu, meus irmãos? Entendeu, meus irmãos? Isso nós só vamos falar aqui hoje só do Antigo Testamento. Hoje, que é a mensagem de hoje. Amanhã vocês vão ver o que vai acontecer. Que eu vou entrar pelo Novo Testamento. Que aí já entra na palavra episcopal.
O que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Não vou falar sobre esse assunto aqui não, que aqui eu quero passear só no Antigo Testamento. Que eu conheço Bíblia, tá? Eu sei muito bem que você está errando, que você está pecando, está fazendo o povo pecar, está fazendo a sua esposa pecar, por querer concordar com coisas que a Bíblia nunca autorizou. Essa história que um pastor falou aí num podcast, não, se a Bíblia não permite, se a Bíblia não proíbe, por que não fazer? Ah, é assim? Aí sai levantando um monte de sacerdotisa. Faz isso mesmo, e entra por esse caminho. Então vamos lá então, se a Bíblia não proíbe a maconha, se a Bíblia não permite, por que não levantar um monte de crente maconheiro? Quando você abre precedentes para uma coisa errada, todas as outras coisas erradas virão atrás e destruirão as estruturas, as colunas estruturais espirituais da igreja. Ou vocês nunca pararam para pensar acerca disso? Por isso que eu tenho falado aqui no meu endereço, procure uma igreja bíblica. E se nessa igreja onde você estiver ensinando errado, pergunta quem está te ensinando. Aonde que está? Onde que está escrito isso aí que você está ensinando? Porque eu sei que na Bíblia não existe. E se ele ou ela tentar te tirar, não se preocupa não. Deus só quer o coração. Pode vigiar. É um mercenário, é uma mercenária. Que só está de olho no teu dinheiro, não está preocupado com a salvação da tua alma. Mas vamos continuar, irmão. Aí aqui é levantado o obreiro para a consagração, glórias a Deus, do ministério. Para o tabernáculo de Moisés ou o templo de Salomão. A confirmação da consagração é sacerdotes, homens. Deus não escolheu mulher nenhuma para o sacerdócio. Deus não escolheu Débora, não escolheu Miriam, não escolheu Zípora, não escolheu Joquebede, que é a mulher de Moisés, não escolheu Ruth, não escolheu Esther, não escolheu Ruda, não escolheu nenhuma dessas mães para lidar direto no tabernáculo ou no templo de Salomão. Foram só homens que foi levantado para ser sacerdotes diante de Deus. Mais claro do que isso, não tem como. Porque muitas, hoje, nos dias atuais, usam essa desculpa. Pela omissão dos homens, Deus está fazendo... Mentira. Não vem com essa, não. Pela omissão dos homens, Deus agora está fazendo assim, está levantando... Onde, irmão? Só foi uma só que apareceu, que foi Débora. Depois Débora morreu, qual foi a outra que apareceu? E outra... Débora era juíza. Juíza não é cargo eclesiástico, é profissionalismo. Bota isso na tua cabeça. Glórias a Deus. A tua mente está tão cauterizada pelo diabo que você não consegue compreender. Débora foi sacerdotisa. Ela estava lá diante do templo. Ela estava levando o holocausto a Deus diante do templo. Ou ela levava as ofertas delas ao sacerdote, para que o sacerdote viesse lidar direto a Deus. Quem já está mais do que pinchado, irmão. Já está perpetuando a mentira. Uma mentira repetida mais de 20 vezes, ela se torna em verdade. E é isso que o diabo quer. Que a igreja viva na mentira. Para muitos morrer pensando que está na verdade e depois no final ainda ir para o inferno. Por isso que eu falei, irmão, eu acredito que eu sou o último dos profetas. Porque eu já estou com 49 anos de idade, irmão. Se eu conseguir passar dos 50 anos, eu vou estar fazendo hora extra. Porque eu não me rendi ainda ao mundanismo. Eu não baixei minha cabeça ainda para as mentiras doutrinárias de Satanás. Porque a Bíblia diz o quê? Que há de ser que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. É isso que está acontecendo. Glórias a Deus. O máximo, irmão. Não, vou deixar para falar amanhã. Amanhã que eu vou falar. O máximo que dá para levar a mulher dentro de uma igreja, o máximo. É igual Miriam, só instrumentista. Só o Senhor é Deus. Toca o pandeiro. Só o Senhor é Deus.
Só o Senhor é Deus, nos ajudou a atravessar o mar vermelho. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Faça que nem Miriam. Mas também não vá passar à frente igual Miriam passou. Miriam, eu acredito que estava querendo também um carguinho ali de sacerdotisa. Aí o que ela fez? Chamou Arão. Arão foi teleguiado. Arão, ó. Só Moisés, Arão? E nós? Você aí, meu irmão? Deus fala contigo. Que história é essa que só Moisés? Nós também temos que se apresentar. E eu conto contigo, Arão. Arão, eu conto contigo, tá? Para você me consagrar sacerdotisa. Pode ser, Arão? Ó, pode ser, Arão? Aí Arão desapercebeu, irmão. Miriam, vamos ver aí esse negócio aí, não sei o quê. Aí Deus, ouvindo a conversa de Arão e Moisés, está na Bíblia isso, irmão. Deus foi lá e falou com Moisés. Moisés, deixa sua esposa aí e vai lá para fora. Encontra com o teu irmão e com a tua irmã. Aí Deus foi lá e falou com Arão e com Miriam. Miriam, Arão, vá para a porta da congregação, quero falar com vocês dois lá. Aí a Miriam ficou toda boba. Eita, tá vendo? Falei, Arão, Deus falou comigo também, Arão. Toda boba. Não sabia ela que Deus ia repreender ela. E ainda ia ferir ela também. Quando chegou lá diante, aí a voz de Deus. Moisés para mim. Olha o que Deus falou. Moisés para mim. Eu falo com ele cara a cara. Com Moisés. Agora vocês dois. Ou só o Arão, só com enigmas. Por causa da murmuração tua, Miriam, eu vou te ferir. E Deus feriu Miriam. Miriam ficou leprosa. Arão ficou desesperado e pediu para Moisés interceder a Deus a favor de Miriam. E a sorte de Miriam, que Moisés intercedeu. Porque se Moisés não intercedesse, Miriam ia morrer leprosa. Entendeu? Aí Moisés orou a Deus pedindo misericórdia. Deus foi lá e curou Miriam. Miriam nunca mais quis se meter naquilo que não era do seu ofício. Entendeu? Existem muitas mulheres aí que estão se metendo naquilo que não é ofício delas. Por isso que muitos estão surtando. A quantidade de mulheres que estão surtando dentro da igreja. Depois que meteram a mão em cargos que não são cargos delas, mas são cargos dos homens. Irmão, meu Deus do céu. Deus está me usando por misericórdia para te alertar, para você largar e sair que não te compete. Se você for realmente inteligente, você vai chegar para o pastor presidente e falar assim, pastor presidente, muito obrigado pela consideração, mas eu não quero não. Não, mas você é especial. Não, especial é meu marido, eu sou auxiliadora. Estou aqui para auxiliar o meu esposo, não é nem para auxiliar o senhor, é para auxiliar o meu esposo. Consagra ele a pastor. Não vem com essa história para cima de mim de pastora, não, porque isso é antibíblico. Aí sim, Deus vai operar e vai fazer maravilha. Agora você está pegando um vento que não é teu, mas vamos lá que não é pastor, não. Pastora vai ser amanhã. Amanhã que tu vai ver a tampa das chaleiras voando aqui. Glórias a Deus. Hoje é sacerdote e sacerdotisa. Vamos lá. Para nós termos um entendimento do que Deus quer falar aqui hoje. Meus irmãos e minhas irmãs. Entenda uma coisa. Glórias a Deus. Deus, Ele confiou os cargos sacerdotal aos homens. Isso não é preconceito, não é discriminação e não é se desfazer das mulheres. Isso é Bíblia. Bíblia! Isso é Bíblia! O próprio apóstolo Paulo ele falou assim, nada podemos contra a verdade, a não ser pela verdade. Quem inventou em querer levantar sacerdotisas foi Jezabel. Jezabel induziu Acabe, fez Acabe levantar um templo para Baal, e ali ela levantou as sacerdotisas de Aserá. Agora, para você entender essa minha linguagem, você precisa estudar, minha amiga. Você precisa estudar, meu, senão você não vai entender. Foi Jezabel que começou com essa história. Mas vamos lá no entendimento, para vocês entenderem. Glórias a Deus. Chegou um ponto que Moisés, ele estava tão perturbado, Moisés. Irmão, chega uma hora que o homem de Deus surta, irmão. Ele começa a pedir ajuda. Mas vai pedir ajuda na direção correta, não na direção errada. Eu vou ler para vocês aqui, ó, Números. Números capítulo 11. Olha aqui o episódio.
Número capítulo 11. Eu vou correr para não ficar muito tarde, não. Entendeu? Número capítulo 11. Número capítulo 11, versículo 11. E disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a este teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Moisés estava reclamando com Deus aqui acerca da responsabilidade das 12 tribos de Israel nos ombros dele. Aí Deus respondeu, versículo 16, Número capítulo 11, versículo 16. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciões de Israel, de quem sabe que são os anciãos do povo, dos seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali porá a mão, e ali porão contigo. Então eu descerei ali e falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho não a leves. E dirás ao povo: santificável, porque amanhã o Senhor enviará a bênção. Meus irmãos, olha a gravidade da situação. Por isso que eu falo que tem muitos pastores que estão errando gravemente em suas igrejas quando começa a levantar cargos que não existem na Bíblia. Porque existe tipo de cargo que só foi confiado aos homens. Deus não chamou as mulheres para cargo episcopal. Deus chamou as mulheres para ser auxiliadoras de seus esposos, para os auxiliares. Quando ultrapassa isso, aí, meu amigo e minha amiga, você se esbarra em Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19. Você vai receber as maldições escritas na Bíblia, não é o que eu estou dizendo, está na Bíblia, e ainda vai perder a salvação da tua alma. Porque você se meteu em lugares que não é confiável a vocês, mas aos seus esposos ou aos homens. Vamos lá, continuando então. Aí aqui Deus falou com Moisés. Na hora que Moisés reclamou com Deus, é aqui que eu quero que você abra o seu entendimento. Vamos lá. Moisés reclamou com Deus. Não estava mais aguentando. Era 12 tribos de Israel no ouvido dele reclamando. 12 tribos. Não era pouquinha gente não, irmão. Era mais de 10 mil pessoas fazendo filho para se aconselhar com Moisés. E Moisés sozinho, levando essa carga toda. Moisés começou a reclamar. Deus falou com Moisés: ô Moisés, coloca a tua irmã aí, que eu vou consagrar ela. Foi isso que ele falou? Deus falou com Moisés: Moisés, pega a tua esposa Zípora, que eu vou consagrar ela para levar esse cargo contigo, essa carga. Foi isso? Não. Moisés, chama a tua mãe aí, Zequebete, que eu vou consagrar. Foi isso que Deus falou? Deus mandou Moisés ir nas 12 tribos, trazer de cada tribo, glórias a Deus, na contagem, um pouquinho de cada, até chegar a 70 anciões. Está aqui, ó. E disse o Senhor a Moisés: ajunta 70 homens dos anciões de Israel, de quem sabe que são anciões do povo e seus oficiais. Quer dizer, homens íntegros, sinceros e que são tementes a Deus. Quer dizer, Deus não colocou nas costas de mulher nenhuma esse cargo. É só nas costas dos homens. Por isso que quando a cobrança vem, irmão, a cobrança vem descascado nas costas dos pastores, dos sacerdotes. E é o que você vai ouvir agora mais para frente. Cuidado com esse negócio aí que, não, pela omissão dos homens, Deus agora... Mentira, isso é o diabo que colocou isso na cabeça de muitas mulheres. Pode? Eu falo sem ter medo de errar, irmão. Eu falo sem ter medo de errar. Do mesmo jeito que o diabo chegou até Eva, chegou no ouvido a Deus, falou: mas não é assim, Eva, colocando dúvida. Pode comer, meu amigo, olha só como é que o fruto é agradável. Além de ser agradável, vai te dar entendimento, você vai ser bem entendido, você vai ser inteligente. Do mesmo jeito que o diabo induziu Eva
O diabo agora, nos dias atuais, está induzindo essas mulheres. Porque elas perderam a visão dos céus. E muitas dessas começam a se desfazer dos seus maridos, irmão. Teve com alguns que eu conversei, meus irmãos, estão passando perrengue. Entendeu? Falou, irmão, ora por mim aí, porque ó, eu e a minha esposa tá dando mais não, cara. Entendeu? Só porque eu não quis concordar com ela, porque eu falei que isso não é bíblico, isso não é de Deus. Essa consagração aí dela aí, eu falei que não é de Deus. A mulher tá fazendo até greve de sexo. Vai perder o marido, tá? Vou logo te avisar aqui. Vai perder o marido, hein? Tem duas espécies de pessoa que vai levar teu marido. Primeira, Jezabel. Ela vai passar, vai levar teu marido. Depois não reclama, não. Segundo, o Jezabel. É algo que eu criei aqui agora. Ou a Jezabel vai levar, ou o Jezabel. Irmão, o que é o Jezabel? Já entendeu, né? Ou precisa falar mais claro? Porque a profecia de Isaías está se cumprindo. Isaías capítulo 4, versículo 1. 7 mulheres. Tô na Bíblia, tá, irmão? 7 mulheres vai lutar por um homem. Fica dando mosca, me dando bobeira mesmo, teu marido, tu vai perder ele. Entendeu? 7 mulheres vai lutar por um homem. Aí imagine se isso reverter, irmão. Imagine se isso reverter. 7 homens de calcinha, sutiã, batom, de salto alto e de sainha curta, correndo atrás de um homem. Por quê, irmão? Tá começando a ficar... Tá começando a ter extinção de homem na terra. Deus me livre, faz até o sinal da cruz. Imagine, 7 mulheres do lado e 7 homens do outro correndo atrás de um único homem. Tá repreendido em nome de Jesus, irmão. O IBGE lançou agora, o IBGE aqui do Brasil. O número de homens está diminuindo. Aí eles deram a pesquisa dele, como é que isso está acontecendo? A maioria está morrendo no tráfico de droga, a maioria está morrendo nas polícias, a maioria está morrendo nas guerras de nações, tudo homem. E a maioria está morrendo porque ficou velho demais ou ficou doente. E os pouquinhos de homem que sobra, a metade é homem mesmo original e a outra metade é bitoca. Aí, irmão, perna para quem te quer, imagine. 7 mulheres do lado e 7 homens do outro, de batom, brinco, de salto alto, de sutiã e calcinha e sainha, correndo atrás de um homem. 14 pessoas atrás de uma pessoa só correndo. É meu, é meu. É meu nada, irmão. É perna para quem te quer. Corre quanto é tempo. Corre quanto é tempo, irmão. Corre quanto é tempo. Foge quanto é tempo. É profecia isso, ora. Tá rindo, produção? A produção tá caindo na gargalhada. Tá rindo? Tô falando sério. Vocês não lêem Bíblia, isso que vocês não sabem. Entendeu, irmão? Aí quando Deus fala com Moisés, que Moisés estava reclamando, Deus não falou para colocar a esposa de Moisés, a mãe de Moisés, a irmã de Moisés, a cunhada de Moisés. Não, traz aí, Moisés, 70 homens das 12 tribos. Tira um pouquinho de cada tribo até fazer 70. Tem 70 homens justos. Eu vou tirar do poder que está em você, Moisés, e vou colocar nesses homens, e eles vão te ajudar a carregar essa carga. Detalhe, irmão. Olha o detalhe. Eu fiquei arrepiado quando eu prestei atenção no detalhe. Moisés estava conduzindo a unção poderosa de Deus sobre ele. E não estava aguentando a carga, irmão. Não quer dizer que eu estou cheio do Espírito Santo, que também eu não vou também sentir, não, irmão. Eu vou sentir. Se Moisés sentiu, eu vou sentir. Se Jesus sentiu, eu vou sentir. Porque nós somos ser humano, ora. Glórias a Deus. Irmão, já estou terminando, tá? Já estou terminando. Quer ver uma coisa? Eu já vou terminar. Vou correr agora para terminar. 2 Crônicas. Entra aí, 2 Crônicas. Eu estou terminando já. 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 3. Isso aqui é a Bíblia, irmão. Isso aqui é a Bíblia. Se você não vive mais a Bíblia, que tem muitas aí que estão vivendo, tá vendo Bíblia coisa nenhuma. Se estivesse vivendo Bíblia verdadeiramente, estava se levantando contra o sacerdote da igreja. Contra o pastor,
ou contra o obreiro principal, que isso é antibíblico. Quando você se levanta contra o sacerdote, você está sendo usado pelo diabo, não é nem por Deus, é pelo diabo. Isso não é sinônimo de autoridade, não. Isso é sinônimo de pessoas que falta aprender direito. Glórias a Deus. Aqui, ó. 2 Crônicas, capítulo 15, ó, versículo 3. E esteve Israel por muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem sacerdotes que o ensinasse e sem a lei. Aí, se você for ler a história aqui, o povo estava passando tribulações e mais tribulações, porque estavam fazendo coisa errada e fazendo coisas que Deus não havia autorizado eles a fazer. Entendeu, meus irmãos? Entendeu, minhas irmãs? Nós devemos a cada dia, irmão, ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Após, glórias a Deus, aqui agora que é interessante. Glórias a Deus. Eu vou passar um ensinamento básico aqui e já vou terminar. Após a consagração de Arão e seus filhos, glórias a Deus, porque Deus mandou Moisés fazer assim dentro dessa ordem, a consagração é só a homens. Entendeu, meus irmãos? Deus não mandou consagrar Miriam, não mandou consagrar Joquebede e nem Zípora, e nem nenhuma outra que viesse a aparecer. Como eles citam muito aqui, Débora, Ruth, Esté, Hulda, nenhuma dessas foram convidadas para ser sacerdotisa, para lidar direto no tabernáculo de Moisés ou no templo de Salomão. Nenhuma dessas. Deus mandou consagrar só os homens. Se as igrejas hoje estão fazendo diferente, elas estão tudo fora das escrituras. E não tem problema não. No juízo final depois vai estar todo mundo lá, prestar conta. Aí depois de Moisés, levantou-se Josué. E Josué continuou com a obra, consagrando e permitindo a consagração, quer dizer, só de homens. Não mudou a alteração da consagração sacerdotal. Depois de Moisés, depois de Josué, se você for ler aqui na Bíblia, depois de Josué, Deus levantou Otiniel. Depois de Otiniel veio Iude. Depois de Iude veio Zangá. Aí sim aparece Débora. Aparece Débora e não só sozinha, junto com Baraque, para livrar o povo. E ela tem algumas outras mulheres que ajudam ela. Aí eles pegam um texto isolado, porque Baraque ficou meio assim, com o pé meio atrás de querer pelejar, aí pega e ficam perpetuando isso. Pela omissão dos homens, Deus está levantando as mulheres. Pela omissão dos homens, agora é as mulheres, mais coisas. Aí começa a isolar os homens, começa a colocar no escanteio, e outros ainda faz de propósito ainda. Começa a silenciar ali. Entendeu? Só que graças a Deus, irmão, pode me silenciar na igreja, pode me silenciar. Tô nem esquentando a cabeça. Eu tenho a rede social para pregar, igual eu tô aqui. Tem a rua, que eu prego na rua, prego na estação de trem, prego dentro da condução de trem, prego no meu trabalho no horário do almoço, prego em tudo quanto é lugar, irmão. Fico tranquilo, tranquilo. A gente só vai perceber na manobra, como é que vai fazer na manobra. Aí fica fazendo uma manobra igual peteca. Aí joga para ali, joga para lá, silencia o sacerdote. Não deixa ele falar a verdade não, porque ele fala demais. Vamos dar para ele só a bênção apostólica. Se ele abrir a boca para falar aqui, o povo vai começar a descobrir que eu estou mentindo, que eu estou ensinando mentira e que estou trazendo aqui mais de 20 vezes uma mentira como verdade, para vocês se acostumar com a mentira como verdade. Glórias a Deus. Que o entendimento que dá para entender é isso. Aí vamos lá. No meio de todos esses homens aparece Débora. Depois de Débora, quero que você me explique aqui agora. Depois de Débora, apareceu alguma outra? Porque só se fala isso, pela omissão dos homens, Deus tinha levantado as mulheres. Só ficou lá atrás. E estão tentando perpetuar aqui. Aí, vamos lá. Débora morreu. Depois de Débora, quem apareceu? Foi uma outra mulher ou foi um homem? Apareceu Gideão. Depois de Gideão, quem apareceu? Apareceu Sansão. Apareceu alguma outra mulher?
Aí você vai passeando pela Bíblia, você vai ver o quanto que elas estão distorcendo as escrituras. E quanto que aos poucos está matando os homens todinho da igreja. Glórias a Deus. Aos poucos. Isso é Bíblia, tá? Não estou aumentando e diminuindo. Isso é Bíblia. Não adianta querer jogar na minha conta, não. Ah, porque você fica falando essas coisas, inventando nada. Tudo que eu estou falando está na Bíblia. Glórias a Deus. Vamos continuando. Aí no meio dessa trajetória toda aparece Ruth, trabalhadora do campo. Aí depois aparece Esther, rainha, esposa de Assuero. Por causa de que apareceu a Esther? Rainha. Porque uma mulher em desobediência, não querendo obedecer, isso elas não falam. Não, que as mulheres são protagonistas. Protagonistas são os homens. Mas ela não fala que Esther só assumiu esse posto de rainha porque a outra foi desobediente. Não quis obedecer ao seu marido. Aí ela foi exonerada. Foi expulsa do reino. Aí vamos continuando. E aí a história deu seu andamento, irmão. E o sacerdote continuou sendo homens. Isso é Bíblia. Tem mais aqui, irmão. Eu vou terminar já. Você não estuda? Faz que nem eu aí, ó. Estuda. Para você ver. Para você ver o caminho que você está indo. Glórias a Deus. Aí o Senhor manteve a linhagem. E principalmente a linhagem sacerdotal. Entendeu, meus irmãos? Quando o homem e a mulher peca e erra, Deus procura corrigir isso. Dá a sentença para todo mundo e diz que viria um para corrigir isso. Não viria uma para corrigir. Viria um para corrigir. Um homem. Glórias a Deus. Entendeu, meus amigos? Entendeu, meus amigos? Se você for ver por toda a linhagem daquilo que está escrito, glórias a Deus, o propósito de Deus foi sempre os homens como sacerdotes no Antigo Testamento. Hoje só vou falar do Antigo. Amanhã é que eu vou falar do Novo Testamento. Aí você vai ver o que é ensinamento bíblico. Glórias a Deus. Aí em Esdras, capítulo 6, versículo 18, diz assim: os sacerdotes levíticos são para o ministério. Está escrito lá na Bíblia. Para o templo de Salomão, o tabernáculo de Moisés, foi selecionado só os homens vocacionados para esse ofício. Nenhuma delas foram vocacionadas. Débora, juíza, Miriam, instrumentista, Ruth, trabalhadora do campo, Esther, rainha, Hulda, profetisa, tiveram suas vocações e seus dons, mas nenhuma delas foram convidadas para ser sacerdotisa, para lidar direto no tabernáculo de Moisés ou no templo de Salomão. Entendeu? Então, meu irmão, nós devemos ler a Bíblia para compreender a verdade como a verdade é. Saia do engano de Satanás. Não queira ser enganada. Saia do engano de Satanás. Porque a Bíblia, observe direitinho a Bíblia. Porque primeiro Deus falou com Moisés. Faz nessa ordem. Levantarão seus filhos e os anciões para essa obra. Depois, mais para frente, Deus falou com Salomão. Levanta o templo e consagra, chama os sacerdotes para consagrar sacerdote e homem para dar direto no templo. Por isso que em Esdras, capítulo 6, versículo 18, diz: para o tabernáculo ou o templo, os sacerdotes e os levitas, ou os sacerdotes e levitas, são para o ministério. No livro de Isaías, capítulo 61, versículo 6, diz assim: vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e ministros do nosso Deus para as nações. Isaías capítulo 61, ainda, versículo 7 e 8. O Senhor ama o juízo e a verdade, que vem pelos seus sacerdotes levíticos. Ezequiel capítulo 44, versículo 15 diz: os sacerdotes levíticos guardarão as ordenanças do Senhor, e ao meu povo ensinarão entre o certo e errado. Isso é tudo Bíblia. Não tem alteração nenhuma. Entendeu? Isso é Bíblia, irmão. Ezequiel capítulo 45, versículo 4 e 5 diz assim:
os sacerdotes, ministros do santuário, e os levitas, ministros da minha casa. E para terminarmos, quando isso é fora de toda a regra, e quando os sacerdotes não querem mais fazer a vontade de Deus, aí Jeremias 23:11 diz assim: tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei maldade. Deus vai cobrar os sacerdotes. Deus vai cobrar os profetas. E mais, Lamentações de Jeremias, para terminar. Lamentações de Jeremias, capítulo 4, versículo 13. Foi por causa... Vou ler aqui. Eu vou abrir aqui a Bíblia aqui para ler, para terminar. Glórias a Deus. Lamentações de Jeremias. Abre sua Bíblia aí. Lamentações de Jeremias. Cheguei, capítulo 4. Você vai ver um negócio aqui que eu vou ler aqui agora. Você vai ouvir? Você vai se assustar. Por isso que eu estou falando, irmão. Eu sou o último dos profetas. Acabou. Tá tendo mais não. Entendeu? Sou o último dos profetas. Ó. Lamentações de Jeremias, capítulo 4. Eu vou ler aqui alternadamente e vou encerrar, para você entender. Lamentações de Jeremias, capítulo 4, do versículo 9, 10, 11, 12 e 13. Os mortos à espada são mais ditosos do que os mortos à fome, porque eles se esgotam como transportados pela falta dos frutos do campo. As mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos e serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. Deu o Senhor cumprimento ao seu furor, derramou o ardor da sua ira e deu fogo em Sião e consumiu seus fundamentos. Não creram os reis da terra, nem os moradores do mundo, que entraste o adversário e o inimigo pelas portas de Jerusalém. Olha aí, Jerusalém, vigia, hein? Foi por causa do pecado dos profetas e da maldade dos sacerdotes que derramaram o sangue do justo no meio dela. Irmão, ame essa palavra. Ame essa palavra. Fechei. Vamos orar agora para o final. E que o Espírito Santo possa falar mais forte ao seu, ao meu e aos nossos corações. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor e perseverai até o fim. Porque a única coisa que eu entendo, meus irmãos, é que nós, nas redes sociais e mídias sociais, nós vamos curtir a salvação de todas as almas, comentar Jesus nas Escrituras e compartilhar a Bíblia Sagrada do Gênesis até o Apocalipse. Fico por aqui mesmo, prometendo voltar com mais revelação para vocês. Junto com você, apresentação e comunicação, Gelson Bezerra Oficial, através das redes sociais e mídias sociais. Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Se der ainda hoje, eu vou baixar esse vídeo para você rever e vou colocar lá no meu canal no YouTube. Mas pode ficar tranquilo, que esse vídeo vai para lá sem edição e Deus vai falar com a sua vida, com a minha vida e com as nossas vidas. Vamos orar para o final, em nome de Jesus. E que o Espírito Santo possa falar mais forte aos vossos corações. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Meu Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela revelação. Muito obrigado pelo Senhor ter falado com o seu povo. O povo que é seu, não é meu. Eu entrego cada vida que está aqui nas tuas mãos, meu Senhor. Abençoa cada dia com as ricas bênçãos dos céus. Cura, restaura, renova, batiza com o Espírito Santo. E guia cada um, meu Deus, no caminho da verdade. Meu Pai, toma este homem, toma esta mulher nas tuas mãos. Meu Senhor, os que estão desempregados, meu Deus, abre as portas. Que eles possam levar o sustento para suas famílias.
Meu Pai, os que estão empregados, mantenha o emprego desses, para que eles possam continuar levando pãozinho para os seus familiares. Eu entrego cada vida nas tuas mãos, meu Deus. Abençoa cada dia, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Consolador. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, que o Espírito Santo de Deus possa falar mais forte aos vossos corações. Eu creio e acredito que você deve ter compreendido muito bem. E fique na paz e até a próxima live, se Deus quiser.